Eu quero explicar para você aqui como funciona a física de um tratamento de radioterapia, que é o que você está vendo aqui basicamente nessa imagem, um tratamento moderno de radioterapia. Mas antes disso tudo, nós temos que lembrar alguns conceitos da física e da química para a gente poder entender o que está acontecendo na radioterapia em si. Lembra da tabela periódica que você via lá na escola, ou se você está vendo ainda? Aqui nós temos todos os elementos químicos na natureza e alguns que são feitos em laboratório. Mas eu quero que você preste atenção especificamente nesses elementos aqui, ó, que estão com uma cor diferente, tá vendo? Esses elementos aqui são os elementos radioativos. O que significa? Que eles emitem radiação. E eu já vou explicar para você como que eles emitem a radiação. Mas por que nós temos que falar deles? Porque eles são usados em alguns tratamentos de radioterapia, os elementos radioativos. Então vamos lá, vamos entender esse processo. Só não esqueça que se você curtir esse vídeo ou se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, você vai estar ajudando a divulgação científica aqui no nosso país, beleza? Como que a gente pode entender a radiação? Vamos começar bem do básico. Então, aqui nós temos um átomo, uma representação didática de um átomo. Tudo que existe na natureza é feito por átomos. Eu, você, o teu telefone celular, o teu computador, um elefante, qualquer coisa é composto por átomos, certo? E os átomos são feitos basicamente aqui no centro, ó, de um núcleo. E aqui ao redor você tem os elétrons. Isso aqui é uma representação didática, tá? Vamos pegar aqui e vamos dar um zoom aqui, ó, nesse núcleo. Então peguei esse núcleo e estou dando um zoom nele. Veja que o núcleo ele não é feito de uma partícula só. Ele é feito de duas partículas basicamente, que são os prótons, que aqui estão nessa cor mais avermelhada, e os nêutrons, que estão nessa cor mais esverdeada aqui. Então, o núcleo é feito de prótons e nêutrons, beleza? O que diz um elemento químico na natureza? É o número de prótons que ele tem. Por exemplo, o hidrogênio tem um próton, o hélio tem 2, o lítio tem 3, o berílio tem 4 e assim por diante. Então, quanto mais prótons você vai colocando aqui, você vai mudando o elemento químico. Mas pensa o seguinte, se você for acrescentando prótons e prótons e prótons, você vai mudando o nome do elemento químico. Só que imagina o seguinte, se você construir um núcleo atômico muito grande, ele vai ser instável, não vai? Imagina como se fosse uma bola de argila que você está tentando montar. Você vai acrescentando argila aqui nas pontinhas, certo? Só que quanto maior essa bola de argila fica, mais instável ela é, mais fácil é dela desmoronar. Uma bola menor de argila, ela é mais estável. E isso serve também para os elementos químicos. Então, por exemplo, os elementos que têm poucos prótons e nêutrons no núcleo, eles são estáveis, tipo o hidrogênio, tipo o hélio. Os elementos que são muito grandões, eles conseguem perder pedaços. E aí eles se tornam aqui esses elementos radioativos. Esses elementos radioativos, ó, eles são elementos que têm muitos prótons no núcleo e por causa disso eles começam a perder energia, perder pedaços, como se fosse lá a tua bola de argila. E eles podem perder pedaços em vários tipos de radiação. Então, a radiação é exatamente isso. É um núcleo atômico que ele é tão grande, mas tão grande que ele fica instável por causa do tamanho, e começa a emitir radiação. E aí a gente usa essa radiação na medicina para fazer o tratamento lá no nosso tratamento de câncer. Essa radiação, ele pode emitir, por exemplo, uma radiação alfa. O que é uma radiação alfa? É uma radiação que tem 2 prótons e 2 nêutrons. Isso é uma radiação alfa. Ele também pode ser instável e emitir uma radiação do tipo beta, onde ele libera um elétron. E ele também pode ser instável e emitir uma radiação do tipo gama. A radiação gama é interessante porque ela não é feita de partículas, ela é simplesmente uma onda eletromagnética com uma frequência muito alta. Tudo isso aqui é um tipo de radiação, que é emitido num decaimento radioativo. Então, a radiação vem dos elementos que são muito grandes, então eles são elementos radioativos, e eles perdem pedaços e emitem tipos de radiação diferente. Cada elemento vai seguir um caminho diferente aqui. Cada elemento vai emitir ou alfa, ou beta, ou gama, ou beta e gama. Depende do elemento que você está tratando, tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui no nosso espectro eletromagnético. Por quê? Olha o que eu falei aqui, ó, da radiação gama. Tá vendo? Ó? O que nós temos aqui?
Isso aqui são ondas eletromagnéticas de vários, entre aspas, sabores diferentes. Se você tiver uma onda desse tipo aqui, ó, com um comprimento muito grande, uma frequência muito baixa, é usada nas ondas de rádio. Aqui você tem ondas de televisão, aqui você tem o radar, aqui você tem o controle remoto, que é o infravermelho, aqui você tem a nossa luz visível. Veja o que acontece aqui, ó, para esse lado direito da tela. A frequência vai aumentando e o comprimento de onda vai diminuindo. Aqui nós entramos numa parte que nós chamamos de radiação ionizante. Já vou explicar o porquê disso. Eu quero que você preste atenção, ó, porque os raios gama que eu acabei de falar são radiações ionizantes. Então eles são tratados aqui em elementos radioativos e são usados para fazer processos de tratamento de câncer, tipo a radioterapia. O raio-x também é uma radiação ionizante, que também é usado no tratamento do câncer na radioterapia. Veja o seguinte, por que a gente usa as frequências aqui que são ionizantes? Ionizante significa que ele tem o poder de arrancar elétrons dos átomos. Isso aqui tem uma alta intensidade, uma alta frequência, um pequeno comprimento de onda, e isso é tão intenso nessa frequência aqui, ó, que você consegue arrancar elétrons dos átomos com isso. E é assim que a gente trata o câncer. Então eu vou explicar um pouco mais aqui para você como que isso acontece dentro da tua célula. Então aqui você tem o teu corpo, eu dei um zoom aqui de uma célula do teu corpo, certo? E no núcleo celular você tem aqui o teu DNA, certo? Então o que acontece? O teu DNA lá tem uma dupla hélice, certo? E aqui ele é feito lá pelos nossos nucleotídeos, que vão ser átomos, que estão todos ligados aqui. Se eles são átomos, como a gente viu no começo da aula, eles têm elétrons. Então se eu jogar uma radiação ionizante aqui, ó, estou representando pela minha radiação gama. Essa radiação ela pode arrancar elétrons aqui do teu DNA e causar um problema nesse DNA, certo? E o que isso vai acarretar? Pode ser que o teu DNA seja destruído, pode ser que ele seja corrigido pelo teu corpo, mas se a radiação for muito intensa, vai acabar destruindo talvez as duas hélices aqui do teu DNA e ele acaba sendo destruído e destrói a célula que você estava atingindo. Então, essa é basicamente a ideia de como a radiação age no nosso corpo. Isso aqui pode ser usado para uma coisa ruim, tipo, sei lá, uma bomba atômica, pode acontecer quando tem um acidente radioativo, tipo do caso 137 de Chernobyl, mas isso aqui, que é o nosso caso agora, o nosso foco, pode ser usado na medicina para destruir células cancerígenas. Então você joga a radiação, essa radiação vai interferir com o DNA lá da célula cancerígena, vai matar aquela célula. É assim que funciona a radioterapia. Você utiliza esse tipo de radiação para tentar matar a célula cancerígena que está causando um problema lá para você. Existem alguns tipos aqui de radioterapia. Tem, por exemplo, a teleterapia com cobalto. Eu trouxe aqui uns exemplos de equipamento. Por que é teleterapia? E por que é com cobalto? Cobalto é um elemento radioativo, um elemento químico radioativo. Então a gente usa ele nesse procedimento aqui. A teleterapia, tele quer dizer a distância. Então olha aqui a paciente, ó. Desculpa, dei uma tossida. Então a paciente fica deitada aqui. E aí o que acontece? O elemento cobalto, por exemplo, ele está dentro aqui desse núcleo, tá vendo? Do equipamento aqui. Ele fica lá e aí a gente tem aqui um colimador. O que ele vai emitir? Ele vai emitir uma radiação que vai atingir aqui a região, sei lá, pode ser no pescoço dela, onde eles estão querendo fazer o tratamento, onde existem as células cancerígenas. É uma teleterapia porque a pessoa não está em contato direto com o elemento químico, ela está à distância, certo? O que isso aqui acarreta? Acarreta o seguinte, que vai fazer o tratamento emitindo radiação e vai tentar destruir as células ali da pessoa. Por isso que é uma teleterapia, é à distância. Por que eu falei do elemento cobalto? Porque ele foi muito utilizado no passado nesse tipo de tratamento. Hoje em dia existem outros elementos, mas o cobalto ainda é usado em alguns locais. Que é o seguinte, aqui eu trouxe o decaimento do cobalto, tá vendo? Ó? Olha o que acontece. O cobalto é um elemento radioativo, então ele vai sofrer decaimento radioativo, vai emitir aquelas radiações que eu falei lá para você. Nesse caso aqui, ó, o cobalto emite uma radiação do tipo beta-, e aqui ele libera uma certa energia. Depois que ele transforma lá a liberação beta, que eu tinha falado para você, olha só, ele emite 2 vezes raio gama, ó, raio gama e raio gama novamente. Ou ele pode decair diretamente aqui para o raio gama, e depois ele termina virando níquel.
Então, o cobalto vira níquel, mas nesse processo ele emite radiação, ó, do tipo gama e do tipo gama, que é exatamente essa radiação que a gente vai usar aqui. A gente utiliza um elemento radioativo, coloca ele dentro aqui da máquina e ele vai liberar ali para a pessoa. Mas, Denis, esse elemento radioativo não tem como desligar ele, né? Verdade, não tem como desligar o elemento radioativo, ele vai sempre emitir radiação. Você pode levar essa máquina aqui lá para Saturno, para Antártida, para o fundo do mar na Fossa das Marianas, ele vai continuar emitindo radiação. Então tem que ter uma exposição muito curta aqui, durante um curto período de tempo para essa máquina, e aí você faz o teu tratamento que você precisa. Existe um outro tipo de tratamento que chama-se braquiterapia. Lembra que eu falei aqui para você, ó, que a teleterapia é a distância? Então, a braquiterapia, ela vai colocar o elemento radioativo em contato com a parte que tem o câncer. Então, não é a distância, eles vão encostar o elemento radioativo lá naquela região. Segundo as pesquisas que eu fiz, eu não sou médico, mas sou físico, segundo as pesquisas que eu fiz, talvez isso aqui às vezes é melhor porque não vai causar danos ao redor. Você vai pegar o elemento químico e vai jogar especificamente naquela região que você precisa tratar. E aí nós temos quais elementos aqui como exemplo? O irídio é um elemento que é utilizado muito, o iodo e o paládio. São alguns exemplos de elementos químicos que são radioativos e eles são usados lá na braquiterapia, que é você fazer a radioterapia em contato com a célula que você precisa tratar. Não é a distância, não é com uma máquina. Eles fazem isso encostando realmente o elemento radioativo ali onde precisa. Isso aqui é um exemplo de sementes de iodo. O Brasil produz essas sementes aqui. Você está olhando aqui, é uma cápsula, né? E aqui dentro você vai ter o elemento químico iodo, ó, que eu acabei de mostrar aqui para você. Ó. Aqui está em inglês, né? O elemento químico iodo vai aqui dentro dessa cápsula. Pode parecer que ela é grande, mas ela é muito, 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 muito pequenininha. Então você pegaria na mão, quase não conseguiria ver essa cápsula. Então eles vão fazer com que essa cápsula entre no seu corpo, numa região que eles precisam tratar, e aí eles vão fazer a aplicação da radiação exatamente no ponto que precisa. Uma coisa interessantíssima, né? Então você, de certa forma, vai ter essas cápsulas dentro do seu corpo durante um período de tempo para fazer o tratamento da doença que você está fazendo. Outra coisa que eu falei para você lá no começo é que a gente não usa só a radiação dos elementos químicos nessas terapias. A gente usa também aqui, ó, os raios-x. E aqui eu trouxe um exemplo de uma máquina de raio-x para você. O interessante do raio-x é que ele pode ser desligado. Assim como eu falei para você, a radiação ela não consegue ser desligada, o elemento não vai deixar de emitir radiação. Mas no raio-x não, por quê? Porque no raio-x você não está trabalhando com elementos químicos. O que acontece na produção do raio-x? É um freamento de elétrons. Aqui dentro você gera elétrons, basicamente, e é o que acontece. Você acelera esses elétrons aqui dentro de um tubo e quando você faz o freamento desses elétrons, eles emitem uma radiação que nós conhecemos por radiação X. Essa radiação também é ionizante. Se a pessoa deitar aqui e emitir a radiação no local onde precisa, também vai conseguir talvez alterar o DNA daquela célula doente e vai fazer com que a pessoa perca aquela célula que estava causando um problema para ela. Então, o raio-x também é uma radiação ionizante, assim como as outras que nós vimos lá. Então, esses tratamentos de radioterapia, você pode usar a radiação dos elementos ou a radiação que é gerada aqui nos raios-x. De volta, quando você desliga a máquina do raio-x, acabou a radiação. Ela desliga totalmente porque você para ali de frear os elétrons. Isso aqui é uma ideia bem interessante. E aqui eu trouxe para você uma coisa que é muito curioso, o seguinte. Aqui eu tenho um gráfico, ó, da resposta do tratamento, né, em 100%, 80%, 60%, 40%, 20% e 0%, e a dose de radiação que você dá para a pessoa. Então tem lá uma medida que os físicos médicos fazem de dose de radiação, e aqui você tem o gráfico por um tumor. Ó. Ah, Denis, eu não sei ver gráfico. Vamos ver junto aqui, você vai entender. Aqui corresponde à radiação, tá vendo? Ó? Então, a dose de radiação. Se você aplicar uma dose de radiação muito pequenininha aqui para um determinado tumor, você vai ter uma resposta muito baixa, tá vendo aqui? Ó, muito baixa. Se você aumenta a dose de radiação, você acaba tendo uma resposta melhor. Opa, tá tratando bem agora. Você aumenta a dose mais ainda, ó, você chega a 80%. Aumenta mais a dose, chega a 90% talvez. Mas, Denis,
Isso não vai causar problema nas células que estão boas, não só a célula do tumor? Sim, vai causar problema. Mas é uma coisa interessante que eu dei uma pesquisada sobre a medicina nesse caso. Aqui, ó. Aqui eu tenho o tecido, ó, o gráfico do tecido que é normal. Ele não está com problema nenhum. E a característica é que essas células aqui, elas conseguem se regenerar e resistir à radiação muito mais do que as células que estão causando problema. Então, quando você aplica uma dose de radiação, teoricamente, essas células do tumor sofrem mais do que as células normais que não estão causando problema para você. E aqui nesse meio do caminho, olha só, você tem uma otimização, ó, da dose de radiação aplicada que não vai causar tanto problema para você, mas que vai causar problema para as células que você precisa que cause problema realmente. Então os físicos médicos e os cientistas tentam trabalhar nesse meio do caminho aqui. Esses são os grandes estudos da física nessa área da física médica. Você tentar achar uma máxima dose que não cause tanto problema para as células normais, mas que cause problema para as células que estão causando problema para o teu corpo. Então, isso aqui é uma área de estudo muito interessante do ponto de vista da física. Só para encerrar aqui, lembra, eu sou físico, mas eu não sou médico. Então, em caso de necessidade, procure ajuda médica. Aqui foi uma aula e uma revisão dos conceitos físicos no tratamento de radioterapia, para você poder ficar tranquilo sobre esse assunto caso você esteja precisando. Confie na ciência, confie na medicina, vai dar tudo certo, fique tranquilo, muito obrigado e tchau.